Tópico 3, hérnia. Hérnia é um outro tópico que é bastante cobrado na prova do Revalida. Todo ano tem pelo menos uma questão relativa à hérnia. Vamos lá. Então, aqui um paciente com 27 anos de idade, procura unidade básica, preocupada com um abaulamento em região inguinal à direita que surgiu há 2 meses. Nega outras queixas, um exame físico, exame clínico da OMC da paciente e não há sinais flogísticos locais. A massa de cerca de 5 cm é facilmente redutível. No exame clínico não apresentou dor ou qualquer outro achado. Qual das condutas a seguir é o mais indicada para essa situação? No caso aqui, então, é orientar sobre os riscos de encarceramento, obstrução, estrangulamento e caminhar para o agendamento de cirurgia. Uma paciente com 23 anos de idade, submetida à cirurgia cesariana há cerca de 90 dias, com incisão mediana, é atendida na UBE, na Unidade Básica de Saúde, com relatos de abaulamento em região suprapúbica, com dor local aos esforços, de início associado ao retorno das atividades domésticas. Então aqui ele pergunta, com base no quadro clínico exposto, qual a hipótese diagnóstica correta? No caso aqui, uma hérnia incisional. Questão bem tranquila, tanto a questão 12 quanto a questão 12 aqui também, bem tranquila essas questões de hérnia. Um paciente com 35 anos de idade, vem à unidade básica de saúde com queixa de tumoração em região inguinal, presente há cerca de 1 ano. Relata que a tumoração aumentou de tamanho desde o início da sintomatologia e que causa dor principalmente aos esforços físicos, quando também se torna mais proeminente. Exame físico, abdômen globoso, flácido, indolor, a palpação superficial e profunda, ausência de massas palpáveis, ruídos hidroaéreos presentes em região inguinal direita, apresenta abaulamento não redutível, dolorosa palpação, ausência de piremia local. Aí ele pergunta, o diagnóstico correto e a conduta adequada são... Então, vamos lá. Então, nesse caso, uma hérnia inguinal encarcerada à direita, recomendar evitar esforço físico e encaminhamento ao ambulatório de cirurgia. Então, a gente tem que saber também identificar a hérnia e saber qual tipo de hérnia, tá? Então, pode ser uma hérnia estrangulada, pode ser uma hérnia direta, indireta, encarcerada. Então, tem que saber esses termos, extremamente importante. Como vocês estão vendo, são questões relativamente fáceis, que a gente não pode errar na prova. Homem de 22 anos de idade procura UBS de seu bairro com náuseas, vômitos e caroço doloroso na virilha. Informa que há 3 anos essa massa aparece quando faz esforço e desaparece ao deitar-se. Mas dessa vez vem se mantendo há 2 dias. No exame físico, paciente em bom estado geral, aumento de volume na região inguinal e do escroto direito com dor à palpação. Aí ele pergunta, qual conduta será adotada pelo médico da unidade? Nesse caso, encaminhar o paciente ao serviço de urgência do hospital com pedido de avaliação imediata do cirurgião. Um homem de 70 anos de idade, tabagista, cerca de 30 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica, chega ao PA com queixa de dor na virilha, caroço duro no local, que surgiram após acesso de tosse importante há cerca de 10 horas. O paciente apresenta tumoração endurecida na fossa ilíaca direita, dolorosa e irredutível. Ruídos hidroaéreos presentes na ausculta abdominal. Qual a conduta mais indicada para o caso? Correto aqui, então, encaminhar para tratamento cirúrgico de urgência. Como vocês viram, as questões são relativamente tranquilas, a gente tem que tentar acertar todas. Hérnia, como eu mostrei para vocês, então a gente tem que saber identificar, tem que saber a classificação, o que é uma hérnia direta, o que é uma hérnia indireta e saber também a conduta, né? Quando que a gente vai, o que a gente vai fazer numa hérnia encarcerada, numa hérnia direta, indireta, numa hérnia redutível. Então, a conduta também é extremamente importante. Tópico 4, abdômen agudo não traumático. Uma mulher com 31 anos de idade procurou pronto atendimento, relatando um quadro de dor abdominal de início abrupto, difusa, contínua, intensa, com duração de cerca de 6 horas. Aí aqui deu os parâmetros, os exames físicos da paciente. E pergunta, o exame complementar mais indicado para a investigação diagnóstica inicial da paciente é, nesse caso, a radiografia de tórax e de abdômen em ortostase.
Uma mulher de 38 anos de idade procurou o serviço de urgência referido a um dia a ocorrência de dor abdominal intensa em andar superior do abdômen, acompanhada de vômitos pós-alimentares. O exame físico encontra-se com hálito etílico por dor difusa, palpação abdominal com descompressão brusca positiva. Sobre a investigação diagnóstica desse paciente, é correto afirmar: a radiografia de tórax auxilia na investigação de doença ulcerosa péptica complicada. Vocês viram que é relativamente parecida com essa outra questão, né? Vamos lá. Um homem de 61 anos de idade foi admitido hoje no PS com queixa de constipação e inapetência, aceitando somente dieta líquida desde ontem. O familiar relata parada de eliminação de gases, dor abdominal com vômitos fecaloides e aumento do volume abdominal nas últimas 24 horas. Estou falando aqui que o paciente tem diagnóstico de retardo mental desde criança e faz uso de haloperidol. Aqui o que é interessante também, a radiografia simples de abdômen demonstra a ausência de gases no reto, a imagem de extensão de alças com padrão de U invertido. Qual deve ser a conduta imediata no tratamento deste paciente? Nesse caso, eu vou videocolonoscopia descompressiva. Uma mulher de 45 anos de idade foi admitida na unidade de emergência com febre, dor no hipocôndrio direito e vômitos há 48 horas. Piora progressiva no quadro e no momento encontra-se sonolenta, confusa, com face de sofrimento, desidratada, ictérica, extremidades frias, pulsos finos. Aqui deu os sinais vitais ao paciente, deu os exames complementares. Além da reposição volêmica, qual a conduta inicial requerida para o caso? Nesse caso aqui, o paciente precisa de antibiótico terapia de amplo espectro. Um homem de 50 anos de idade, hospitalizado por apresentar quadro de dor no hipocôndrio direito, de moderada intensidade, com períodos de acalmia. A dor é acompanhada de febre, náuseas, vômitos, iniciado 24 horas antes da internação. Exame físico apresentador a palpação no hipocôndrio direito com sinal de Murphy positivo. Exames laboratoriais, o paciente foi submetido a colecistectomia laparoscópica sem colangiografia, então não foi feita a colangiografia. No segundo dia de pós-operatório, o achado de icterícia com elevação de bilirrubina, sem sinais de peritonismo e sem febre, tem como diagnóstico mais provável. Questão interessante, o diagnóstico mais provável é colédoco-litíase. Então, só para a gente fechar, de abdômen agudo não traumático, é um tema bastante grande também. Tem uma série de problemas, de doenças aí que pode causar um abdômen agudo não traumático. Mas mesmo sendo um tema abrangente, a gente pode ver aí que as questões elas acabam se repetindo. Vimos duas questões aqui que pedem radiografia de tórax devido a uma doença ulcerosa péptica complicada. Uma questão aqui que também poderia ser uma questão de pós-operatório. Essas questões, como eu disse, elas são bem abrangentes, relativamente difíceis. Tem algumas que são um pouquinho mais complicadas, então a gente tem que saber bem aí sobre pancreatite, doença péptica, tem que saber legal essa parte de gastrite, quando que é uma gastrite complicada, quando não é. Tem que saber em relação às doenças que pode causar alguma obstrução intestinal. Então é um tema grande, mas é um tema que está sempre presente, então muito importante a gente estudar bem essa parte que vai cair também, com certeza. Vai ter uma questão relativa a um abdômen agudo. Tópico 5, proctologia. Proctologia, na realidade, eu coloquei proctologia como um tópico. Tem questões aqui que em relação à fissura anal, questões sobre hemorroida. Hemorroida é o mais comum aí, já caiu algumas vezes na prova do Revalida. Mas aí tem fissura anal, tem fístula, que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, bem importante. Uma mulher com 57 anos de idade deu entrada na emergência, apresentando há um dia 5 episódios de evacuações com sangue vermelho vivo e em grande quantidade. Aí fala da PA da paciente, 70/50, frequência cardíaca
aumentada, sudorese profunda, intensa palidez cutânea e mucosa. No exame do abdômen normal, exame abdominal normal, sem alterações, são vistas hemorroidas grau 2. Então aqui, ó, primeira dica aqui, tem que saber a classificação de hemorroidas, tá? Então qual grau, que é de acordo com a clínica, de acordo com o que é visto. Normalmente ele dá, tá? Ele não pede assim, fala qual o grau da hemorroida. Mas é legal de saber a classificação e a conduta para cada um dos graus. Com base no quadro clínico descrito, entre as opções abaixo, a próxima conduta diagnóstica terapêutica é, nesse caso, uma colonoscopia após preparo intestinal. Uma mulher com 41 anos de idade procura unidade de pronto atendimento com relato de dor anal há 3 dias, há cerca de 6 horas. Notou sangramento anal vermelho vivo, intermeados com coágulos, nega alteração do hábito intestinal, história familiar de neoplasia coloretal. No exame observa-se nodulação perianal com cerca de 1 cm de diâmetro, arroxeada com laceração central por onde se extrui um coágulo sanguíneo. Vamos lá. Então, com base nessas informações, a conduta correta é, nesse caso aqui, é prescrever anti-inflamatório, não esteroidal e observar sangramento. Então, aqui no caso, ela tem uma hemorroida trombosada, tá? Um paciente de 69 anos de idade, atendido em visita domiciliar, informa que nos últimos 5 anos teve episódio de crise de dor abdominal na fossa ilíaca esquerda, associada a febre baixa e hiporexia. Geralmente, quando ele percebe que vai ter uma crise, já usa os mesmos antibióticos que utilizou na crise anterior. Apesar de estar assintomático, no passado já teve 2 internações para uso de antibióticos parenterais, sendo que uma delas, há cerca de 2 meses, ficou internado por 3 semanas, em decorrência de uma diverticulite complicada. Em relação às alternativas a seguir, assinale a que corresponde à conduta apropriada no caso. Então, aqui aconselhar o paciente a buscar uma unidade de atendimento ambulatorial, em cirurgia geral ou coloproctologia. Uma paciente de 32 anos de idade comparece à consulta da unidade básica com queixa de secreção de odor fétido, aspecto purulento, em região perianal. Relata que há cerca de 20 dias apresenta o quadro de dor intensa na mesma região por cerca de 20 dias, com melhora imediata após a saída de pus em grande quantidade. Refere ter realizado tratamento para fissura anal há cerca de 2 anos. No exame proctológico apresenta orifício posterior a cerca de 1 cm da borda anal, com saída de secreção e expressão. Palpação retal sem alterações, anoscopia sem alterações. Então aqui no caso a gente tem que diferenciar se é uma fissura anal, se é uma fístula anorretal. Nesse caso, é uma fístula anorretal, orientar contra a higiene, sintomatologia e referenciar ao proctologista. Uma paciente de 45 anos de idade, com 4 partos normais, apresenta constipação intestinal crônica com grande esforço evacuatório, às vezes com discreto sangramento visível após a higienização com papel. Há 3 dias apresentava aumento de nodulações perianais, sangramento em maior quantidade que o habitual, sujou o vaso com sangue, acompanhado de dor anal às evacuações. Aí aqui o que ele pede? Ele pede a ser preenchida a ficha de referência para o serviço de proctologia, qual do seguinte CID, que o CID é o Código Internacional de Doença, devem ser registrados. Então aqui teria que saber a classificação, né? Então, uma hemorroida interna, uma hemorroida externa, uma hemorroida trombosada, uma hemorroida não especificada sem outras complicações ou com outras complicações. Então, é bem importante saber aí a classificação e a conduta de acordo com a classificação quando a gente pensa em hemorroida, ok? Então, nesse caso aqui é uma hemorroida trombosada não especificada. Então é isso, pessoal. Em relação à proctologia, o que é mais comum, tá? Sem dúvida, são questões de hemorroida, mas pode cair também uma questão de fístula anal, uma fissura anal. E proctologia, todo ano está caindo pelo menos um tema aí relativo à proctologia. Então, bem importante também, tem que estudar, que a chance de cair é muito, muito grande, ok? Vamos lá, então muito obrigado pessoal por ter assistido esse vídeo. A ideia é ir melhorando os vídeos, melhorando a qualidade, melhorando o conteúdo. E aí vocês podem acompanhar a gente pelo YouTube. No YouTube chama Revalida, o canal do YouTube. Na página do Facebook também temos a página do Revalida, onde eu posto diariamente conteúdo lá.
No momento agora, em março de 2017, eu estou postando as questões da prova de múltipla escolha de 2016, estamos discutindo lá, ok? Tem aqui também alguns podcasts, tá no SoundCloud, o canal lá chama MedZD, vocês podem acompanhar também, tem algumas dicas e eu fiz um áudio, acho interessante, em relação à prova da Revalida segunda fase, recentemente, como que é a segunda fase, passo a passo aí, a partir do momento que a gente entra até o momento que a gente começa a fazer a prova, ok? Então dá uma olhada lá, confiram que está bem legal. Então muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e desejo a vocês uma ótima prova, ótimos estudos e força aí que vai dar tudo certo.